Antes da publicação do Arquipélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, não havia nenhuma publicação a respeito dos gulags, e embora muito se tenha falado sobre o livro na imprensa e alguns sobreviventes refugiados na Europa tenham dado entrevistas aos jornais europeus, os historiadores não publicaram nada significativo por falta de documentos e outras fontes sobre o assunto. Somente em 1987, com a abertura parcial dos arquivos soviéticos, é que isso mudou. O acesso à extensa documentação do governo, incluindo ordens oficiais, relatórios de inspeção e correspondência entre agências, permitiu aos historiadores elaborar relatos mais detalhados das operações dos campos de concentração soviéticos. A abundância de fontes oficiais repentinamente disponíveis encorajou muitos historiadores e cientistas sociais a buscarem respostas claras e específicas para questões que há muito os interessavam. Os números oficiais de encarcerados nos gulags, segundo os documentos liberados pelas repúblicas que compõem a União Soviética, gira em torno de 18 milhões de prisioneiros entre 1930 e 1955. Destes, apenas 1.700.000 teriam morrido. Em outras palavras, 90% dos detidos teria sobrevivido à prisão e apenas 10% teria morrido. Alguns historiadores aceitam esses números como confiáveis, outros duvidam. Recentemente, a historiadora Golfo Alexopoulos argumentou que esses números não estão corretos. Muitos prisioneiros que adoeciam devido às más condições na prisão eram retirados dos campos quando estavam em estado terminal e morriam fora dali. Por isso, suas mortes não eram registradas dentro dos campos. Segundo Alexopoulos, se forem somadas essas mortes às mortes oficiais, o total seria de 6 milhões de mortos, 30% dos prisioneiros. Em documentos recém-descobertos, as autoridades admitem a existência desse esquema enganoso. Embora oficialmente o discurso soviético nunca tenha admitido que os inválidos eram libertados para morrer, os ex-presidiários morriam em massa imediatamente após a libertação formal, às vezes sem sequer terem deixado as instalações do campo. Os altos índices de mortalidade nos campos de concentração simplesmente não eram tolerados pelas autoridades de Moscou. Não que as autoridades estivessem preocupadas com a saúde dos prisioneiros, a preocupação era com os registros. Os acampamentos eram forçados a obedecer a cotas estritamente definidas de taxas aceitáveis de mortalidade. Aqueles que conseguiam registrar taxas de mortalidade em declínio eram elogiados e recebiam até prêmios. Mas o descaso com a vida humana era explícito. Os chefes do Gulag diziam a seus subordinados que comida e cuidados médicos não deveriam ser desperdiçados com presidiários que dificilmente se recuperariam. E quando o número de prisioneiros mortos aumentava em um gulag, as autoridades do campo reclamavam que as altas taxas de mortalidade eram devido à incapacidade da burocracia de libertar os prisioneiros em tempo hábil. Em abril de 1949, quase 65% dos libertados eram doentes em estado grave ou inválidos que foram encaminhados para hospitais ou instituições de segurança social. Os gulags dispunham de brigadas coveiras compostas por detidos designados exclusivamente para tarefas logísticas relacionadas ao enterro. O enterro em massa foi o método mais utilizado. É impossível ignorar os esqueletos por tanto tempo escondidos que agora reaparecem. Em outubro de 2007, trabalhadores de um canteiro de obras de um antigo prédio de apartamentos no centro de Moscou descobriram os restos mortais de 34 corpos, todos baleados a queima-roupa no crânio. Em junho de 2010, uma vala comum contendo 500 esqueletos foi descoberta por trabalhadores que construíam uma estrada nos arredores de Vladivostok. Uma ONG realizou uma busca em áreas florestais próximas a Voronezh. Foram descobertas 53 fossas contendo os restos mortais de 2.361 indivíduos. Uma das vítimas tinha o mandado de prisão no bolso. A incineração também foi praticada em alguns períodos, inclusive durante o expurgo de Stalin nos anos de 1937 e 38,
quando as autoridades militares e do Politburo começaram a ser enviadas para os gulags. Os corpos dos prisioneiros também foram cremados em Moscou, no cemitério Donskoy, onde o crematório começou a funcionar em 1927 e continuou até 1970. A capital soviética foi palco não apenas de assassinatos em massa, mas também de cremações em massa, muito antes dos fornos dos campos de concentração alemães. Nos anos 1930, a empresa alemã Topfensons ajudou a tornar o Holocausto possível ao construir incineradores para os campos de concentração de Auschwitz, Buchenwald, Dachau e Mauthausen. A mesma empresa alemã, Topfensons, vendeu fornos crematórios que permitiam ao Estado soviético incinerar clandestinamente as vítimas dos expurgos de Stalin. Durante o Grande Expurgo, mais de 500 mil de russos foram executados sem julgamento ou qualquer processo legal, e mais de 1 milhão foram enviados para os gulags. Desde o início dos gulags, a intenção de ocultar seus mortos era explícita. Uma circular emitida pelo Supremo Tribunal do Comitê Executivo Pan-Russo, de 14 de outubro de 1922, estipulava: o corpo do baleado não deve ser devolvido a ninguém, será sepultado sem qualquer formalidade ou ritual, vestido com as roupas usadas quando fuzilado, no local da execução da pena ou em qualquer outro local disponível, de forma a não deixar vestígios de sepultamento ou, alternativamente, será encaminhado ao necrotério para incineração. Os historiadores geralmente caracterizam a mortalidade em massa no Gulag como resultado das condições do campo, má administração, incompetência e desumanidade, mas não por uma intenção deliberada. Um prisioneiro relatou: as pessoas condenadas recebem um número na chegada e perdem seus nomes. Trabalham no subsolo nas minas para não terem qualquer chance de fuga. Depois são trancadas em suas celas. Não temos dias de folga e os doentes são levados para o hospital, de onde nunca mais voltam. O fluxo de prisioneiros nos gulags variava conforme a situação política soviética. No início, os prisioneiros eram aristocratas, funcionários públicos fiéis à monarquia, comerciantes e, principalmente, pessoas comuns que lutaram contra o regime soviético na Guerra Civil, que pretendia derrubar os bolcheviques do poder. O apoio popular aos bolcheviques era realmente fraco e quase de imediato eles começaram a travar uma sangrenta guerra civil apenas para que pudessem permanecer no poder. Em seguida, a resistência da população em aceitar trabalhar em fábricas ou nas terras coletivas, ainda nos anos 1920, levaram ao encarceramento de muitos camponeses. Mas foi no início dos anos 1930 que o encarceramento ganhou grandes proporções. A fim de cumprir o primeiro plano quinquenal de Stalin, a União Soviética precisaria de imensas quantidades de carvão, gás, petróleo e madeira. Tudo isso disponível na Sibéria, no Cazaquistão e no extremo norte. O país também precisava de ouro para comprar maquinaria nova no exterior. Entre 1930 e 32, 100 mil ucranianos que resistiram ao plano de coletivização das terras foram enviados para os gulags. Durante toda a década de 1930, os camponeses constituíram a imensa maioria dos presos nos campos de concentração soviéticos. No início de 1933, a repressão contra os camponeses se transformou num expurgo em massa para novos campos de concentração que foram criados nas regiões remotas da Sibéria Ocidental e do Cazaquistão. O plano preliminar era mover no inverno e verão de 1933 2 milhões de pessoas. Logo, o trabalho forçado nos gulags passou a ser indispensável para a economia soviética. De acordo com um relatório do início de 1940, o regime via o papel do gulag como o maior sistema de construção da União Soviética de projetos de excepcional importância econômica. A segunda maior força de mão de obra do Gulag era os projetos de construção em larga escala. Entre 1931 e 33, os presidiários construíram o Canal do Mar Branco-Báltico
dentro do prazo e do orçamento. Em 1940, o Gulag representava cerca de 50% da extração de níquel da União Soviética, 80% da extração de estanho, 60% da extração de ouro e 40% das indústrias de cobalto e minério de cromo. Em 1940-41, o Gulag produzia de 12 a 13% da madeira da União Soviética. Mas a importância desse trabalho não tornou o tratamento dos prisioneiros mais moderado. Em 12 de abril de 1930, o chefe da OGPU, que administrava os gulags, escreveu a seus subordinados que reduzir uma pena por bom comportamento, por impulso filantrópico, é inaceitável e muitas vezes bastante prejudicial. O próprio Stalin explicou por que não permitia a redução de penas nos gulags. Não poderíamos pensar em alguma outra forma de recompensar o trabalho deles, com medalhas ou algo assim? Soltar essas pessoas do ponto de vista da economia nacional é um erro. Soltaremos os melhores e deixaremos os piores. Quando o primeiro plano quinquenal foi criado, o governo soviético almejava um aumento anual de 20% na produção da indústria. Instaurou-se o racionamento de alimentos nas prisões. Nas fábricas, operários ficavam no trabalho uma média de 300 horas por mês. Isso é o equivalente a 12 horas de trabalho com uma semana de 6 dias de trabalho. Em geral, os prisioneiros trabalhavam 10 horas por dia, a não ser durante o inverno, nas regiões mais frias, quando trabalhavam de 4 a 6 horas. Mesmo assim, muitos morriam congelados. Em 1940, a jornada no Gulag foi aumentada oficialmente para 11 horas, ainda que até esse limite fosse desrespeitado e excedido com frequência. Em 1942, a direção do Gulag estendeu oficialmente para 12 horas a jornada dos presos. Como os dias de descanso eram poucos, era normal que os prisioneiros logo ficassem debilitados e adoecessem mais facilmente. O número de dias de folga era determinado por lei. Os presos em regime comum tinham uma folga por semana, mas na prática, os comandantes de campo cancelavam os dias de descanso para cumprir a corrida louca das metas do plano quinquenal. Além da exploração do trabalho, os maus tratos eram frequentes. A começar pelas roupas e botas insuficientes para o frio. Não havia colchões nem cobertores para todos os prisioneiros. Nos documentos soviéticos, há relatos de guardas que não suportavam seu trabalho e estavam sempre bêbados, espancavam os prisioneiros, confinavam os presos nus na solitária e executavam constantemente aqueles prisioneiros por quem não nutriam qualquer simpatia. Um dos motivos da falta de comida, água, roupa e limpeza nos gulags era a incompetência dos guardas e funcionários dos gulags. O gulag constituía o último refúgio daqueles trabalhadores que simplesmente eram pouco inteligentes, incompetentes ou beberrões. Em 1939, uma autoridade do gulag descreveu os guardas dos campos como gente de quarta classe. Os próprios arquivos do Gulag também confirmam a crença de que tanto administradores quanto guardas eram, no mais das vezes, pessoas muito limitadas. Apesar disso, a administração dos gulags tentava fazer com que certas regras fossem cumpridas. Os prisioneiros que atingiam suas metas de trabalho diário recebiam uma porção adicional de comida. Os mais fracos eram punidos com pouca comida, assim logo adoeciam e morriam. Cartazes nos refeitórios orientavam: para os melhores trabalhadores, a melhor comida. Os malandros e preguiçosos ficam com a pior comida. Essa política deliberada de subnutrição da NKVD torna difícil considerar a maioria dos gulags como diferentes dos campos de concentração alemães, com seus crematórios e câmaras de gás. A taxa de mortalidade era a mesma. As condições na maioria dos campos foram projetadas para exterminar certas categorias da população pela fome extrema. Mas mesmo os bons trabalhadores passavam fome constantemente. Enormes perdas de alimento ocorriam devido ao armazenamento inadequado, pois toneladas de alimentos apodreciam em armazéns úmidos. Os armazéns eram mal construídos e cheios de mofo, insetos e roedores. Os telhados dos depósitos tinham goteiras, de modo que a comida e a farinha estragavam.
Um funcionário da Cruz Vermelha que esteve em um gulag escreveu em 25 de abril de 1930: "É impossível calar sobre os abusos flagrantes que presenciamos. Muitos não receberam nenhuma acusação ou explicação legal de por que foram presos. Aqui não se pode comprar nada, pois eles não vendem nada aos prisioneiros, que de qualquer forma não têm dinheiro. Sobrevivem trocando pertences pessoais e lençóis por comida. A situação alimentar está ficando desesperadora e nossas relações com a administração tornaram-se hostis." Entre os defensores do stalinismo, há quem diga que os prisioneiros recebiam salários. Isso ocorreu em alguns gulags, mas somente a partir de 1950, ou seja, poucos anos antes do desmonte do sistema de gulags que começou em 1954. E esse modelo de salários foi experimental. O termo salário só foi introduzido oficialmente em 1950. Antes disso, os pagamentos eram feitos na forma de bônus suplementares. Nos anos 1940, alguns gulags tinham começado a oferecer pequenas comissões para os prisioneiros que conseguiam atingir a meta de produção, que eram sempre altas. Para aumentar a produtividade do trabalho dos prisioneiros, a partir do final de 1940 tentaram converter alguns campos em um sistema assalariado, mas as medidas para aumentar a produtividade do trabalho geralmente não foram bem-sucedidas. O problema é que os prisioneiros tinham de dar metade do que recebiam para o guarda-brigadeiro. Isso era obrigatório. O brigadeiro, então, tinha de dar propina ao capataz. O capataz e os brigadeiros tinham de dar propinas ao coordenador de tarefas. Os cozinheiros também pagavam propina ao cozinheiro-chefe e os trabalhadores das casas de banho ao diretor da casa de banho. No início do Grande Expurgo, em 1937, a situação nos gulags piorou muito. O número de presos aumentou com rapidez espantosa. O número oficial de mortes dobrou de 1937 para 1938. Como o expurgo condenou à morte milhares de administradores e altos funcionários dos próprios gulags, Moscou determinou que membros da juventude comunista assumissem postos de comando. Sem conhecimento de trabalho, a direção levou à queda da produtividade nos campos. 1937 foi um divisor de águas. Naquele ano, os campos soviéticos se transformaram em prisões administradas com negligência, onde as pessoas morriam por acidente, como em autênticos campos de extermínio, onde os presos eram propositalmente obrigados a trabalhar até a morte ou acabavam assassinados em números muito maiores do que antes. Hoje, alguns pesquisadores da história da União Soviética concordam que é hora de dar um passo atrás e colocar o Gulag na perspectiva do trabalho escravo. Defensores da União Soviética tentam relativizar o Gulag apontando os crimes coloniais como a escravidão, mas isso só deixa mais evidente as características coloniais e escravistas do regime soviético. Os prisioneiros dos gulags construíram ferrovias, rodovias, represas e canais, extraíram carvão mineral, petróleo, ouro, estanho, cobre e madeira das florestas da Rússia, trabalharam em fábricas de produtos químicos, munições e armas de guerra, mas todo esse trabalho era ineficiente e desperdiçava enormes recursos econômicos e humanos. Na década de 1930, mais prisioneiros trabalhavam na ferrovia do que em qualquer outro projeto. De 33 a 39, o crescimento do sistema ferroviário foi de 4.500 quilômetros, mas os trechos colocados em operação significaram quase nada para a economia. E a extensão total das ferrovias inacabadas foi de quase 5.000 quilômetros. A alta cúpula do regime já sabia dos custos e prejuízos que este modelo gerava, mas para Stalin, o Gulag era o trunfo soviético para executar grandes obras e extrair mais recursos. Foi só depois da morte de Stalin, em 1953, que o sistema Gulag começou a ser desmontado, até que o último Gulag foi fechado oficialmente em 1960, embora algumas prisões tenham continuado com o trabalho forçado por mais alguns anos. Todas as referências bibliográficas foram colocadas na descrição desse vídeo.